eu vou pontuar aqui, e o torcedor do Flamengo está chateado, com razão, pelo que aconteceu com o Gerson, que deixou o campo sentindo dores, virou preocupação para o Flamengo no início do Campeonato Brasileiro. Agora tem também a Libertadores da América, a trajetória do Flamengo que vai se iniciar na principal competição de clubes do continente. O Gerson deixou o campo com muitas dores e até chateado, porque é um período de afirmação do Gerson dentro da seleção brasileira também, ganhando o seu espaço, titularidade. Então o jogador também saiu muito chateado. Mas assim, o clube paga a conta, o atleta vai para a seleção, se machuca e o clube fica sem o atleta, Mauro. De novo, esse caso acontecendo com o Flamengo, a gente já acompanhou o que aconteceu com o Pedro, né? Um desfalque assim que até hoje o time do Flamengo sente, e agora com o Gerson, que a gente torce para que não seja nada grave, mas o clube paga a conta e fica com essa bomba aí que explodiu. Esse é um caso, né, que se repete. Assim, aí tem um detalhe. Até que ponto o jogador, não estou falando do Gerson, falou assim, geral, que tem oportunidade na seleção, mas ainda não é um cara enraizado ali, que tem lugar cativo, digamos assim, não força uma barra para jogar uma partida dessa. O cara, de repente, sente uma dorzinha, se é no time, ele fala, melhor tirar aqui, lógico, tem que sair, antes que piore. Na seleção, de repente, o cara fala, não, vamos lá, vamos jogar. Ele já tinha sentido no Fla-Flu. Sim. Ele foi pro jogo hoje. Então, eu sou obrigado a imaginar que é possível, não estou afirmando, não posso afirmar, mas é possível que o jogador tenha insistido para jogar. E as seleções não têm esse cuidado. Tipo, não, o cara no domingo sentiu, não vou escalar. Não, eles botam para jogar, não querem nem saber. Não querem nem saber, qualquer jogador, de qualquer seleção. As federações são as cafetinas do futebol. Elas ganham dinheiro com as seleções nacionais que são formadas por jogadores que os clubes criam desde a base, revelam, compram, pagam o salário, bancam quando estão machucados, lesão de ligamento, 1 ano parado quase, e vão embora. E quando acontece se contundir na seleção, o clube tem que correr atrás ainda, para poder receber. Deveria ser uma coisa automática. O salário integralmente pago e uma indenização. Deveria haver um seguro, algo assim, para indenizar. Quanto vale esse jogador? Ele vale 10 milhões de euros. Beleza, qual o contrato que ele firmou pelo clube? 5 anos. Então, cada ano, 2 milhões de euros. Ficou 1 ano parado, você vai pagar 2 milhões de euros para aquele clube. Deveria haver uma indenização. E os clubes não se rebelam. Quando eu falo os clubes, não é do Brasil, não, é do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Eu me lembro que a primeira vez, acho que aconteceu de um clube correr atrás, foi quando o Michael Owen jogava no Newcastle e se machucou. E o clube inglês correu atrás para que fosse indenizado, pela FA, pela FIFA, no caso, e conseguiu. Mas isso não deve ser um grande avanço. Porque é muito cômodo, gente. Você tem... o faturamento da CBF costuma ser o maior do Brasil no futebol, maior do que o dos clubes. A CBF, como acontece com a AFA, com a Federação Espanhola, da Colômbia, todas elas, você não tem divisão de base, você não mantém. Para o São Paulo tem um CT em Cotia só para base. Quanto custa aquilo? Quanto custa aquilo? Você fazer a manutenção daquilo, daqueles gramados, todo aquele complexo, é conta de luz, é o jardineiro, o cara cuida do gramado, é o pessoal da limpeza, são os profissionais todos que dão estrutura para os meninos, é lavanderia, alimentação, dentista, médico para os garotos. Quanto custa isso? São Paulo gasta aquela grana. O Flamengo tem um dele, o Atlético tem um dele, o Palmeiras tem um dele. Todos os clubes têm lá os seus núcleos voltados para a base, para peneirar e sair, de repente, um ou outro jogador que vai ser aproveitado. Sai um Wesley, sai um Estevão, sai um Hendrick, sai um outro jogador, o Gabriel Jesus, sei lá, que se destaca. Mas é um custo mensal violento. Compra jogador de outros clubes da base, vai buscar, paga para trazer um jogador. O próprio Estevão foi levado para o Palmeiras, né? Ele não surgiu, já jogava antes de chegar ao Palmeiras. Então tem observadores, que antigamente chamávamos de olheiros, né? Enfim. A CBF tem nada disso. Não precisa. Ela convoca. É muito fácil, sabe? É como se chegasse num restaurante, escolhesse o que vai comer sem ter que pagar. Onde que eu vou almoçar hoje? Você entra lá, escolhe a melhor comida, não tem que pagar. Ou paga o mínimo, né? Paga o mínimo, paga uma pequena, paga só os 10% do garçom. O resto está tudo incluído. Quem paga são os trouxas, são os clubes. Esse mecanismo, ele é bizarro. Isso se repete há muito tempo. E piorou, porque antigamente
eu já falei isso aqui várias vezes, a seleção brasileira, por exemplo, saía da Copa do Mundo, ela ficava até um ano sem jogar, mais de um ano sem jogar. Agora não, tem uma infinidade de datas FIFA, porque é um grande negócio. As eliminatórias sul-americanas são um escárnio. Você tem aí ida e volta de 10 seleções, 18 rodadas, para classificar 7 seleções até. Para que isso tudo? Por que não 2 grupos? Não interessa. Porque, por exemplo, se tivesse 2 grupos, o Brasil ia estar num grupo encabeçando e a Argentina no outro. Então não teria Brasil e Argentina, certo? O Uruguai ia ficar num dos 2 grupos. Talvez a Colômbia no outro, digamos. Então, Brasil ou Argentina. Um deles enfrenta o Uruguai e o outro não enfrenta. Isso não interessa para eles. Eles querem mais jogo para poder ganhar mais dinheiro. E os clubes ficam aí de bobo na história. E ainda tem esse agravante. O jogador querendo jogar na seleção, se ele tiver com uma dorzinha suportável, ele vai dizer para o técnico que pode jogar. Qualquer jogador. Então é possível que o Gerson já tenha entrado em campo sem as melhores condições. Não posso afirmar, não sei, mas eu sou obrigado a imaginar essa possibilidade, porque isso se repete no futebol. Aí, se ele de fato tiver uma lesão que vai tirá-lo durante algum tempo, estamos já na sexta-feira, daqui a 8 dias, às 9 da noite, tem Flamengo Internacional. E talvez ele não jogue. Mas se ele ficasse fora da convocação, fazendo um tratamento, ele poderia jogar. Mas ele quer jogar na seleção. Cara, mas será que ele tinha condição? E os caras escalam, não querem nem saber. Todas as seleções fazem isso. Pergunta lá se o Bielsa vai se preocupar, se o jogador chegar para o Uruguai, ou o Scaloni vai se preocupar. Amanhã tem Uruguai e Argentina. O fulaninho sentiu uma dorzinha aqui, vai para... Não, dá para jogar? Joga, vamos embora. E assim vamos. E tem gente até falando aí em rede social, questionando o próprio Flamengo. Como que o clube libera se o jogador sentiu dores no Fla-Flu? Só que aí, como disse o Mauro, pode ser do jogador também, né? O jogador fala, não, eu quero jogar. É seleção brasileira, eu sou titular da seleção hoje. Mas tem uma coisa que é muito, até é perigosa, que está acontecendo não só no Brasil, mas no futebol mundial. Teve um jogo adiado do Barcelona contra o Osasuna, por causa da morte do médico do Barcelona, um pouco antes do jogo. E a Liga Espanhola marcou esse jogo para quinta-feira, dia 27. A data FIFA acaba na terça. A Espanha joga no domingo contra a Holanda no jogo de volta da Nations League, mas o Barcelona tem jogadores de outras seleções também. E o Barcelona não queria jogar, mas vai jogar quinta-feira, porque não tem onde marcar, porque o Barcelona avançou na Champions League e avançou na Copa do Rei. Não tem data para encaixar o jogo, tiveram que encaixar quase em cima de uma data FIFA, com jogadores retornando, talvez alguns jogando, o próprio Rafinha mesmo, vai jogar terça-feira pelo Brasil. Então é bem possível que ele nem jogue quinta pelo Barcelona contra o Osasuna. Quinta que vai ter a final aqui no Brasil do Campeonato Paulista, por exemplo, Corinthians e Palmeiras. Mas é um problema que não está só no Brasil. O Brasil ainda consegue ser um pouco pior, porque o Campeonato Paulista, que vai acabar quinta, ele tem 16 datas. O Gerson acabou de terminar um campeonato com 15 datas, um campeonato carioca. Só que isso é um problema que está acontecendo no mundo. A Champions League, ela já tem 4 datas a mais do que ela tinha. 2 a mais na primeira fase, que era a fase de grupos, agora não é mais, e 2 de playoff. Então tem time que pode fazer 4 jogos a mais do que fazia até a temporada passada na Champions. E outra coisa, por exemplo, o que vai acontecer assim que acabar a temporada europeia? Mundial de clubes. Onde seriam as férias dos jogadores da Europa, Mundial de clubes com 12 europeus participando. Então a gente só vê aumentar o calendário no mundo. No Brasil é pior por causa dos estaduais, mas no mundo está acontecendo. A Champions aumentou, a Nations League, competição de seleções. Hoje tivemos quartas de final. Não existia quartas de final, era já semifinal direto. Para essa temporada da Nations League inventaram quartas de final. Ou seja, mais 2 jogos pelo menos. Então cada um defende o seu, né? A FIFA, que cuida de seleções, ela quer mais jogo de seleção. Então ela cria... deixa essas datas FIFA longas. Ela queria um torneio de clubes para ela, porque a UEFA fatura muito com a Champions League. Ela queria um torneio de clubes para ela também faturar. Ela queria um Mundial de Clubes. Aí a UEFA aumenta a Champions League, porque os clubes que pensaram em fazer uma liga independente, eles querem se enfrentar mais vezes, os grandes clubes. A UEFA cria um formato e aumenta o número de jogos e aumenta dinheiro para os clubes, para manter os clubes lá, para tentar matar a criação de uma liga. Então é cada um olhando o seu interesse e os jogadores vão estourar. Então é um problema que antes era muito concentrado aqui no Brasil, onde joga o Gerson, mas é um problema que começa a ficar mundial. É uma questão que tem cada vez mais jogo e não cabe. E o jogador estoura. O jogador de altíssimo rendimento, ele acaba estourando. E o Flamengo, de novo, sendo prejudicado pelo vírus FIFA, como está sendo chamado aí, as datas FIFA, né? Prejudicando equipes do mundo inteiro com essas lesões, né? Nas seleções que depois
né? Geralmente são os clubes que pagam a conta, né? Vírus é um bom nome, eu gosto disso. Vírus FIFA. O Neymar, ele se machucou essa última contusão pela seleção brasileira. Contra o Uruguai. Só que tem uma coisa curiosa. O Rummenigge, que é um dos diretores do Bayern, não sei se ele é o presidente, mas ele é do comitê que administra o Bayern de Munique, acabou dando uma entrevista dizendo o seguinte: estão reclamando que tem muito jogo, mas os salários dos jogadores subiram demais. Então os jogadores querem ganhar muito e não querem jogar muito. Nós somos obrigados a jogar mais, aceitar mais jogos para ganhar mais dinheiro. Dentro dessa filosofia, nós não vamos chegar num acordo. Poderia haver, então, uma limitação financeira, como aconteceu com os Estados Unidos, nos Estados Unidos, onde há uma limitação em todas as ligas, e aí você tem 1 ou 2 jogadores bonificados. Senão vai ficar nisso. O clube paga mais, paga o que o jogador quer, joga mais. Nós vamos ter, inclusive, uma queda de nível no futebol, de um modo geral. Não tem condição. O jogador, depois de 60, 65 partidas do ano, ele vai cair do condicionamento. E outra coisa, esses caras, quando pararem de jogar futebol, com 34, 35 anos, eles vão ter dificuldades físicas, inclusive para a sequência da vida deles. Vão acabar tendo dificuldade para andar, para caminhar, como nós já temos no passado, quando se jogava menos, mas também não havia a tecnologia, o conhecimento que existe hoje para o futebol. Então, o cuidado com o jogador hoje é maior, mas o número de partidas vai estourar todo mundo. Então, inclusive, é uma coisa que atenta contra a saúde do jogador de futebol. Com esse ritmo, quando eles chegarem no final da carreira, eles terão problemas seríssimos. Vão ter dificuldade para caminhar, vão ter dificuldade para sentar, vão perder movimentos. Isso é certeza absoluta. E não está havendo preocupação com isso. E vira e mexe, a gente ouve, mas por que os torcedores estão distantes da seleção brasileira? Você imagina, o torcedor do Flamengo que ligou a televisão para assistir o jogo da seleção e viu o Gerson sair do jeito que saiu. Se eu sou torcedor do Flamengo, é torcer para o Gerson nunca mais ser convocado, o Pedro nunca mais ser convocado. Porque se o cara é convocado e acontece um negócio desse e desfalca o clube, não tem condição. O torcedor torce para o time dele, não torce para a seleção. Seleção, cara, você quer o campeonato regional ou o título da seleção? O cara escolhe o campeonato regional. Ele quer o time dele, pô. Não quer saber. E o Dorival, desde que chegou, ele vem, né, digamos assim, levantando essa bandeira. Não, vou convocar jogadores do futebol brasileiro, que a gente tem que prestigiar os jogadores do futebol brasileiro. E, ao mesmo tempo, o torcedor brasileiro tem que vir junto com a gente. Só que aí é complicado, né? Desse jeito fica difícil, né, torcer para a seleção brasileira, o torcedor, né? Sendo que o jogador do clube dele vai lá, se machuca e depois é o clube que paga a conta. É o vírus FIFA, como tem sido chamado, Bruno Prado, você citou aí. Clubes da Europa também na mesma reclamação, no mesmo sentido. E vocês lembraram bem, né? O Neymar acaba se machucando pela seleção brasileira, aquela lesão que o Neymar fica aí basicamente 1 ano fora dos gramados. Ali acabou a passagem dele no Al Hilal, que estava só começando, né? Ele praticamente não jogou mais. É um problema mundial, né? Não é um problema só nosso aqui, é um problema mundial. Como eu falei, dei vários exemplos de muitos jogos pelo mundo. E na parte das seleções tem muita data FIFA, né? Tem essa em março, aí, como é tudo muito pautado no calendário europeu, não teremos mais data FIFA até o final da temporada europeia, mas assim que terminar a temporada europeia, antes do Mundial de Clubes, vai ter uma nova data FIFA em junho. E depois, no segundo semestre nosso aqui, tem quase que uma por mês, né? Vai ter setembro, outubro e novembro. Então, tem muita data FIFA, como tem muito jogo de tudo que é competição. Alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa em certo momento. Os clubes europeus querem fazer mais jogos de campeonato europeu, então eles vão ter que abrir mão de alguma coisa nas competições nacionais. Aqui no Brasil, vai ter algum momento que as federações estaduais vão abrir mão do número de jogos em nome de um brasileiro, talvez em algum momento organizado por uma liga de clubes? Ou a FIFA vai diminuir o número de jogos de seleções, já que ela criou um Mundial de Clubes? Ela vai abrir mão das datas de seleções, já que ela ajudou a aumentar esse calendário? Até agora ninguém abriu mão de nada. E aí vai ficar difícil você conseguir manter todo mundo bem.